A paz do Senhor, amados irmãos. Quero meditar junto com vocês hoje um pouco mais sobre nós e os nossos dias. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, começando do primeiro versículo, o apóstolo Paulo descreve um quadro terrível sobre pessoas, comportamento de pessoas, caráter nos últimos dias. Ele começa o capítulo 3 dizendo: "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos." Ele está falando naturalmente, e você sabe, para Timóteo, orientando, advertindo Timóteo em relação às coisas que surgiriam. E o apóstolo Paulo usa o termo últimos dias. E nós sabemos bem que estamos há mais de 1900 anos depois dessa escritura. Portanto, temos hoje a plena consciência que estamos nestes últimos dias em que o apóstolo fala. E ele usa essa expressão para advertir a Timóteo a respeito de pessoas, mostrando que iriam surgir dos últimos dias pessoas que na verdade seriam perigosas, pessoas que iriam causar escândalos. E aí vem uma série de adjetivos em que eu não vou ler, porque o meu objetivo hoje não é exatamente falar, comentar sobre essas coisas negativas, pessoas de caráter, de comportamento, de conduta errada. O que eu quero mesmo meditar hoje é a respeito de nós, diante deste quadro. Como devemos nos comportar nos últimos dias, diante de uma sociedade e às vezes até mesmo diante de pessoas no meio religioso, porque quando o apóstolo Paulo fala dessas pessoas, ele está falando que se levantariam dentro da própria igreja de Cristo, ou no meio cristão, pessoas com diversos tipos de ideias erradas, comportamentos errados. Mas aí ele está falando disso para falar com Timóteo, a respeito de Timóteo. E é isso que eu quero chamar a tua atenção hoje, irmão. Diante de tudo que vivemos hoje, diante dos fatos, dos acontecimentos, dos comportamentos humanos, quem somos nós? Como agimos nós? Pense nisto. Nós não podemos ser levados pela conduta alheia. Cada um de nós temos que ter a nossa própria conduta definida diante de Deus e dos homens, porque cada um de nós nos apresentaremos diante de Deus na eternidade, no outro lado desta vida. Todos nós chegaremos diante do Senhor e receberemos do Senhor a recompensa pelo que fizemos, pelo que somos. Porém, por isso eu quero te chamar a atenção para esse ensino, essa orientação do apóstolo Paulo, quando ele aconselha Timóteo para que ele observasse quem ele era. Então, amados, depois de falar de homens, de pessoas, de apostasia, de uma série de coisas, aí ele diz assim: tu, porém, no versículo 10, aqui ele se refere à pessoa
para nós hoje é exatamente a mesma coisa. Diante de tudo que você vê, diante de tudo que o mundo faz, você deve pensar em você. E a palavra de Deus diz, tu, porém, isso mostra uma responsabilidade pessoal. Tu, porém, Timóteo, versículo 10, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Glória a Jesus, coisa maravilhosa. Será que nós podemos hoje, no meio dessa sociedade corrupta, podemos hoje, no meio de um sistema religioso apóstata, em que surge cada dia novas ideologias, falsas doutrinas, falsos ensinos, falsos líderes, falsos profetas, corrupção religiosa, corrupção espiritual. Mas nós, irmãos, é isso que eu quero chamar, enfatizar. Nós, tu, porém, quem somos, o que fazemos? E o apóstolo diz, Timóteo, tu, porém, isso quer dizer, você é diferente. Você é diferente. E dizer isso, irmão, não é ofender pessoas, não. Não é julgar outros, não é criticar, é valorizar o que nós somos. Tu, porém, Timóteo, ao contrário daqueles que se corrompem, daqueles que entram por caminhos tortuosos, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Coisa maravilhosa. O modo de viver, intenção, isso é as ideias, o que está na mente, as projeções mentais de um cristão, de um pastor, de um homem de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Pensemos nisto, irmãos, medite nisto. A fé, a longanimidade, o amor, a paciência. No versículo 14 ele repete novamente, tu, Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. E aí ele continua descrevendo as coisas que Timóteo recebeu, os ensinamentos, os exemplos. Ele fala da avó, da mãe. Então é um segmento maravilhoso, um modo a ser imitado, uma conduta a ser seguida. Tu, porém, Timóteo, eu quero nesta manhã encerrar esta meditação dizendo, tu, porém, irmão, tu, porém, irmã, não seja como os outros do mundo, não seja como os que se pervertem, não seja como os que se corrompem. Tu, porém, segue aquilo que recebeste de Deus e dos homens de Deus, a doutrina, o exemplo, e tudo que é bom, tudo que é agradável. Siga este caminho e não se deixe levar por aqueles que entram por caminhos tortuosos. Deus te abençoe.